Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Literatura Sem Fronteiras e eu sou Antônio Panciarelli. Eu sou professor de Literatura e Crítica Literária, eu tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e um doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este canal dedica-se exclusivamente a falar de literatura e literatura de qualidade. Se você está chegando agora e quiser nos prestigiar, eu pediria então que você se inscrevesse no nosso canal. Tem um botãozinho aí embaixo chamado inscreva-se, ao lado tem uma campainha que se você acionar, você será lembrado toda vez que nós subirmos uma aula aqui para a plataforma do YouTube. Nossas aulas são semanais, eu as posto aqui todas as segundas-feiras a partir das 14 horas. Nesse mês, nesse ano da graça, começando o ano da graça de 2022, nós estamos falando de autores e grandes obras da literatura norte-americana. Foi atendendo a sugestão de um espectador que reclamou que no ano passado nós não falamos de autores norte-americanos, o que é verdade. Então, corrigindo isso, nós elegemos esse começo de ano, janeiro e comecinho de fevereiro, para falar então de grandes feras. E eu escolhi 4 feras. Nós já falamos aqui sobre Ernest Hemingway, lembra de Hemingway? O Sol Também Se Levanta, Adeus às Armas, Por Quem os Sinos Dobram, Paris é uma Festa. Essa aula está bonitinha lá no YouTube, se você não assistiu e quiser recuperar, basta você entrar na área de busca e digitar meu nome, que é Antônio Panciarelli, ou o canal Literatura Sem Fronteiras, que você vai recuperá-la. Tem também uma aula sobre Truman Capote, jornalista, autor de teatro, escreveu muitos roteiros para Hollywood, escreveu uma grande obra, um best-seller chamada Sangue Frio, baseado em fatos reais, também já está disponível no YouTube. E hoje nessa terceira videoaula do início de 2022, nós vamos falar de outro grande autor, Prêmio Nobel de Literatura de 1949, chamado William Cuthbert Faulkner. William Faulkner. Lembra de William Faulkner? Conhece o William Faulkner? É óbvio, né, que você o conhece, mas se você não o conhece, tiver interesse em conhecer a obra desse importante, um dos mais importantes autores do início do século XX, uma obra extensa, ele escreveu muito, uma literatura profícua e de qualidade, foi poeta, foi roteirista de Hollywood, parece que esse é um veio muito utilizado pelos escritores norte-americanos pelas condições financeiras. Hollywood sempre pagou muito bem para os seus roteiristas, bem que ele não se deu muito bem como roteirista, mas transformou-se em um escritor de mão cheia, e foi o ganhador do Prêmio Nobel de 1949, que ele foi receber em 1950. Então é sobre ele que eu quero conversar um pouco com você hoje, sobre William Faulkner. E para falar sobre William Faulkner, né, sobre esse escritor, eu escolhi um romance muito importante, que na minha opinião é o mais importante, obra de Faulkner, que é este aqui, O Som e a Fúria. O Som e a Fúria foi um livro que foi publicado em 1929. Eu tenho aqui uma edição muito bacana, que era da antiga editora Kozak e Naif, uma editora que deixou saudade pela qualidade dos livros que ela publicava, pela qualidade de seus autores. Eu sinto muita falta da Kozak e Naif, é uma pena que eles tiveram que fechar essa editora, mas então essa é uma edição que eu tenho aqui, tem cerca de 320 páginas. Você encontra esse livro em sebos. Eu sempre lembro aqui que livros estão muito caros no Brasil e que uma das saídas é a gente comprar em sebo. Eu vou falar sobre esse livro e vamos falar um pouco então sobre contextualizar. Quem foi William Faulkner? William Faulkner é um autor norte-americano. Ele nasceu no estado do Mississippi, no sul dos Estados Unidos. E isso é uma característica importante porque ele vai escrever sobre o sul dos Estados Unidos. Ele nasceu em New Albany, no dia 25 de janeiro de 1897, finzinho do século XIX, e faleceu no dia 6 de julho de 1962, aos 65 anos, já então
galardoado, né, com o reconhecimento da Academia Sueca, que lhe deu o prêmio Nobel de Literatura. Faulkner nasceu 30 anos após o sul dos Estados Unidos ter sido derrotado na guerra de Secessão, e eu destaco esse ponto, porque Faulkner vai escrever muito sobre isso. A gente até podia taxá-lo, né, rotulá-lo, né, a crítica literária às vezes gosta de rotular autores de sua obra, de um autor regionalista, né, porque ele vai escrever sobre a decadência do Sul. Como eu disse, ele nasceu 30 anos após o Sul ter perdido a guerra de secessão para o Norte, e houve um empobrecimento, né? Houve um empobrecimento lembrando que o Sul era como se fosse uma supremacia branca, né, de origem inglesa, protestante, e é nesse espaço físico do Sul e emocional sobre os efeitos que a derrota na Guerra de Secessão causou, né, surgiu uma denominação para o povo do Mississippi, que era Poor White, ou os brancos pobres. Como eles perderam a guerra, eles tiveram que abrir mão da escravatura, né? O Sul enquanto o Norte caminhava para a industrialização, o Sul dos Estados Unidos fixou na monocultura, nas fazendas, sobretudo na plantação de algodão, e para plantar algodão eles dependiam da mão de obra escrava, né? Que era uma mão de obra barata ou a custo zero, e esse foi um dos motivos desta guerra. E quando eles perdem a guerra, eles são obrigados a libertar os negros, acabar com a escravidão, e além de usar os negros nas plantações de algodão, eles também viviam do tráfico de escravo, era uma coisa bastante rentável, né? O Brasil que o diga, e isso tudo empobreceu o sul dos Estados Unidos, e apareceu então uma camada, um setor da população que eram os white, ou os brancos pobres, né? Famílias que ficaram arruinadas, né, com a abolição. O William Faulkner, ele descende de uma antiga família ilustre da região, né, diversos políticos. O avô dele, que também se chamava William Faulkner, foi banqueiro, foi político, foi herói de guerra civil, chegou a construir uma linha de estrada de ferro, e acabou sendo eleito para uma eleição local, acabou sendo eleito uma espécie de prefeito da localidade, e o William Faulkner vai retratar o avô, que ele chama de Coronel Sartoris, no romance, o primeiro romance de destaque dele, que foi publicado também em 1929, que chama Sartoris. Né? Ele vai tratar um pouco da história do seu avô. E o William Faulkner tinha muito disso. Ele retomava localidades, ele retomava personagens. Tem personagens dele que são trabalhados em diversas obras, e isso, né, faz com que ele vá sempre falar sobre a questão do sul dos Estados Unidos, sobre a questão da decadência da população branca de origem inglesa e protestante, de como a escravidão foi uma chaga no sul dos Estados Unidos e as sequelas que ela deixaram. Ele trata muito disso em seus diversos romances, diversas personagens, e ele teve uma vida bastante agitada. Ele chegou a trabalhar no banco do avô, depois ele trabalhou de chefe da agência dos Correios. Ele tentou ser militar, ele se inscreveu no Exército dos Estados Unidos para atuar na Primeira Guerra, mas ele não foi aceito porque ele era muito baixinho, ele tinha 1,60 m. Lembrando que o Hemingway, que eu falei há 2 semanas atrás, também foi recusado para o Exército dos Estados Unidos porque ele tinha uma miopia muito acentuada. O Hemingway resolve isso indo para a Itália e trabalhando como voluntário na Cruz Vermelha, e o William Faulkner resolve então se alistar na Força Aérea Canadense. Ele
recusa, né, por ele ser baixinho do exército americano. Ele se inscreveu na Força Aérea Canadense, mas ele não chegou aí para a lutar na Primeira Guerra. Ele frequentou a faculdade do Mississippi, ele foi estudar letras, ele estudou inglês, francês, espanhol, chegou a trabalhar numa livraria lá em Nova York, depois trabalhou como carpinteiro, chefe dos Correios, e a primeira publicação do Faulkner, que foi uma coletânea de poemas, antes de se dedicar aos romances, ele foi poeta. Digamos que ele fez a escolha certa ao ir para a narrativa longa do romance. Mas em 1924 ele publica uma coletânea de poemas chamado The Marble Faun. E esse faun aí, de fauno, é engraçado porque o nome dele é Faulkner, F-A-L-K. E ele ele introduz o U, né, de fauno, Faulkner. Então ele faz aí uma espécie de um trocadilho com o nome dele em relação a esta coletânea de poemas que ele lançou em 1924, chamado The Marble Faun. Né? Ligando a piadinha? Pois é. O primeiro romance de William Faulkner foi publicado depois dessa coletânea de poemas em 1926, chama Paga de Soldados. Não teve grande repercussão, não é um grande trabalho dele, ele mesmo reconhece que não está entre as suas melhores obras, mas em 1929, então, ele vai publicar o Sartoris, né? Que aí ele começa a história da saga da família, a história do avô. Ele vai inventar um condado, né? Condado é o nome que se dá lá para as cidadezinhas, né? É o condado de Ioquinapatawa, eu sempre engasgo com esse nome, e depois ele vai utilizar esse condado, né, essa cidade fictícia, em muitos de seus romances. Então ele tem esse aspecto de aproveitar. Ele aproveita essa cidade que ele criou, depois ele vai aproveitar personagens que vão aparecer em diversas obras. Essa é uma característica dele. Então essa cidadezinha fictícia, ele a localizou assim no extremo norte do estado do Mississippi, e a gente divide a história do William Faulkner, então, para efeitos de estudo, em 3 fases. A primeira fase é a fase de aprendizado, né, das poesias, até chegar em 1929, quando ele publica os Sartoris. A segunda, perdão, vai da publicação, e aí sim, do seu grande romance, o seu romance espetacular, uma obra-prima que é O Som e a Fúria, de 1929, e vai até o livro Palmeiras Selvagens, 10 anos depois, em 1939, onde ele vai desenvolver um estilo que a gente vai falar um pouco mais a miúdo aqui, mais detalhadamente. E depois tem um terceiro período, que é o William Faulkner maduro, já bem estabelecido, já reconhecido. Nesse período aí, ele, como eu disse, ele perambulou por Hollywood e tentou ser roteirista de cinema. Fez alguns trabalhos, mas não deu muito certo. Ele não gostava muito do esquema muito rígido dos estúdios de Hollywood na época, que contratava os roteiristas e eram... Não é como hoje, né, que os roteiristas são autônomos. Tal. Naquela época eles eram funcionários do estúdio, era um regime rígido, ele tinha que escrever sobre encomenda, ele não se adapta muito nisso, mas então depois de 1940, ele vai até chegar no livro dele, que são Os Desgarrados, de 1962. Então a gente pode dividir a publicação do Faulkner nestas três fases. Mas tem um aspecto, então, assim, extremamente importante, que o canal Literatura Sem Fronteiras também fala de história aqui quando ela é relevante. Perdão. Nesse caso, eu acho bastante relevante falar sobre o que foi. Eu acho deveras importante falar um pouquinho da história, situar um pouco da história quando ela é relevante para o autor e para a sua obra. Nós já contextualizamos isso aqui. Nós falamos de Hemingway, quando nós falamos de Truman Capote, e um aspecto importante a se ressalvar aqui, então, é a Guerra de Secessão dos Estados Unidos.
Essa guerra de secessão, ela durou 4 anos no século XIX, ela foi entre 1861 e 1865, foi uma guerra fratricida, morreram mais de 600 mil norte-americanos nesta guerra civil, e ela começa então com a eleição de Abraham Lincoln como presidente. Abraham Lincoln era um abolicionista do norte dos Estados Unidos, e a história começa um pouco antes, porque houve, lá em 1776, a independência das colônias, né, do Império Britânico, a independência de 13 colônias. 13 colônias eram colônias independentes, pois que os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, ele é uma federação de fato, né? Os estados são independentes, têm autonomia na sua legislação, tem estados onde tem pena de morte, outros que não têm, estados que liberam os maconha, outros que não, ou seja, há de fato uma independência federativa, e isso começou lá então no século XVIII, com a independência dessas 3 colônias, né? Elas se unem numa federação, uma federação republicana e presidencialista, quando os Estados Unidos então cortam os laços com o Império Britânico. Os Estados do Norte, então, eles caminham por uma industrialização, né, e precisavam de mão de obra livre. Lembre-se que a Inglaterra era contra a escravidão e o tráfico de escravos foi uma questão prática, né, porque os escravos trabalhavam a custo zero, né, era mão de obra grátis, e isso barateava os produtos. Então, era uma concorrência desleal. A Inglaterra faz uma pressão sobre os Estados Unidos, assim como ela fez uma pressão muito grande sobre o Brasil para acabar com a escravidão, enquanto, então, o Norte caminhou nessa direção, o Sul, que era, sobretudo, agrícola e vivia da monocultura, como eu disse, da plantação de algodão, necessitava da mão de obra escrava, além do que eles ainda faziam uma grana extra aí, o tráfico, né, com a comercialização dos escravos, né? As plantações eram grandes plantações, grandes latifúndios, né, o que eles chamavam de plantations, né, que praticavam a monocultura como a do algodão, eles dependiam então dessa mão de obra de escravos. Com a eleição do Abraham Lincoln, né, os Estados do Sul passam a fomentar uma separação. Eles querem se separar da federação, né, dos Estados Unidos da América, e eles pretendem criar então uma confederação da América e chegam a escrever uma constituição. Elegem um presidente, escrevem uma constituição para os Estados Confederados do Sul, elegem o Jefferson Davis do Mississippi e criam uma capital na cidade de Montgomery, no Alabama. Seria a capital dos Estados Unidos do Sul, vamos dizer assim, né? E aí, então, Abraham Lincoln, evidentemente, é contra isso, não aceita esse grito de independência rebelde, essa criação desse Estado confederado, e aí, então, deságua tudo na Guerra Civil. Na Guerra Civil dos Irmãos do Norte contra os irmãos do Sul, e o Sul leva a pior, né? Depois de 4 anos de uma sangrenta guerra civil, o Norte acaba ganhando, acaba derrotando os confederados, né? Os Yankees ganham a batalha e Abraham Lincoln tem como fator importante para ter ganho essa guerra foi a invenção do telégrafo e a locomotiva a vapor. Através do telégrafo, eles se comunicavam facilmente com as frentes de batalha, enquanto que o Sul ainda mandava notícias a cavalo, né? O Jefferson Davis foi preso, né, pelos soldados da União, e o Sul se rendeu oficialmente, então, no dia 19 de abril de 1865. Então, como eu disse, foi uma guerra fratricida que deixou mais de 600 mil americanos mortos nessa guerra. Bom, e só para localizar, para que você saiba, né, o sul dos Estados Unidos eram os estados do Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Geórgia, o Kansas, o Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee, Texas e Virgínia. Compunham o Sul Confederado. O Norte tem Dakota, do Norte e do Sul, Delaware, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Nova York
Nova Jersey e Vermont. Então, para você se situar, os Estados Unidos é dividido assim entre estados do sul e estados do norte, e o norte acaba sendo mais rico que o sul por essa explicação que eu dei aqui, ao contrário do que acontece no Brasil, onde o sul e o sudeste se desenvolveu mais que o norte e o nordeste. Bom, anyway, eu estou falando tudo isso, então, para situar você, meu prezado espectador, e por quê? Porque isso é muito importante na história do William Faulkner, né? Nos romances que ele vai escrever. Então, eu estou falando tudo isso para a gente chegar, então, a esta publicação de O Som e a Fúria, de 1929, na minha modesta opinião, o romance mais importante do Faulkner, né? Aquele romance que a gente considera como uma obra-prima. Né? Uma obra-prima, é o livro mais discutido dele, e não se engane, é o livro mais difícil. Faulkner nunca foi um escritor fácil de se entender, as pessoas começam a ler O Som e a Fúria, não entende, na página 15 está completamente confuso. Isso aconteceu comigo mesmo, eu tive que fazer idas e voltas, porque a narrativa é uma narrativa bastante complexa, então não se engane, ele não é facinho de ler. Coisa fácil vai ler o Walt Disney. Faulkner não é uma leitura fácil, mas é uma leitura necessária, e eu não estou falando isso para te amedrontar, fica aí onde você está, ouça a aula até o fim, não desista agora, porque se você não conhece Faulkner, você está deixando de conhecer um dos maiores escritores de todos os tempos. Se você já o conhece, então vamos conversar um pouco mais a miúde sobre O Som e a Fúria. A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum. Macbeth, quinto ato, quinta cena, Shakespeare. Então vem daí o nome do livro de William Faulkner, O Som e a Fúria. A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum. Então foi daí que ele tirou o seu título da história de Macbeth, do bardo Shakespeare, inglês. Bom, e o que se trata? O que ele é contado nesse livro? E aqui é uma questão que a gente ressalta, que eu ressalto particularmente quando a gente fala de literatura e crítica literária, que é o papel do receptor nessa história. Quem é o receptor? O receptor é você, né? É você que se dispôs a ler, né? Comprou aqui uma edição do Som e a Fúria, ou baixou em PDF, um e-book. Bom, você escolhe a forma, não é? Você escolhe a forma como você vai se dedicar a esta leitura. Eu prefiro livros em papel, mas a partir do momento que você começa a leitura, você é o receptor do que está escrito lá. Um leitor precisa de informações, né? Quanto mais informações você tiver, mais rica vai ser a sua leitura, mais você vai aproveitar. Então a gente começa pelo título, se você não sabia que O Som e a Fúria foi dito por Macbeth lá no quinto ato, eu estou te contando agora. Se você já sabia, eu estou relembrando. Então é isso que faz com que nós tenhamos mais capacidades ou menos capacidade de absorver uma leitura, e uma leitura difícil como essa de O Som e a Fúria, é as informações que você tem a respeito. Então o objetivo dessa videoaula aqui de hoje é te dar o ferramental, né? Fornecer para você um ferramental mais acurado, um ferramental que você talvez desconhecesse e que vai agregar, vai tornar a sua leitura mais agradável, mais prazerosa e, sobretudo, vai fazer com que você não desista. Como eu disse, O Som e a Fúria, William Faulkner, não é uma leitura fácil. Bom, mas então do que se trata, professor? O Som e a Fúria. O Som e a Fúria vai contar a história de uma família, como eu disse, a história da decadência de uma família branca, de origem inglesa, protestante, lá dos Estados Unidos, no Mississippi, e que vê, né, a herança da família, a herança que eles herdaram dos avós, né, a maravilhosa
fazenda lá, farm, que eles herdaram, as coisas começam a se desmoronar, a família começa a desmoronar junto, e eles então vão contar a história, quem vai contar é o William Faulkner, mas ele vai escolher então pessoas para narrar, quem vai narrar a história são os personagens, quem vai narrar a história são as personagens desse livro. Então, ele vai contar a história da família Compson. É uma decadente, como eu disse, uma família decadente, herdeira de uma propriedade rural nos Estados Unidos, e é composto por 4 filhos, 3 homens e uma moça, além dos pais e dos agregados, dos empregados, e, sobretudo, ele vai dar destaque para uma empregada, que é a Delsey, uma negra, isso era muito comum, famílias brancas, empregados negros, possivelmente ex-escravos, não é? E a história começa sendo contada por um dos filhos, que é o Benji. Benji é o diminutivo de Benjamin. A história começa no dia do aniversário de 33 anos do Benjamin, e o Benjamin ele tem um retardo mental. Então, ele não consegue se expressar através da fala, ele tem grunhidos, ele grita, ou seja, é uma pessoa que tem um atraso mental muito grande, que cresceu lá na fazenda, protegido pelos irmãos, sobretudo pela irmã, pela Kedge, e a história, então, começa com o Benjamin, com os pensamentos do Benjamin, no dia que ele vai completar 33 anos. Então, imagine, uma pessoa que tem um retardo mental, não se comunica através da fala, ele não consegue, não tem a dicção perfeita, então ele tem uns grunhidos, ele grita quando ele quer alguma coisa, ele chora, é uma criança presa num corpo de homem, e são os pensamentos dele. Então não é um pensamento linear, né? Como ele não é um narrador confiável, não é um narrador confiável, porque é a partir dos pensamentos um pouco confusos dele, ele sabe que ele está lá na propriedade. Tem um menino que acho que é o neto da Dilson, um menino negro que meio que toma cuidado dele, o menino leva ele para cima e para baixo, às vezes o menino dá umas broncas nele, e o menino está querendo achar uma moeda que ele perdeu lá num determinado espaço da propriedade, e ele quer essa moeda para ir no circo à noite, então ele carrega o Benji para cima e para baixo atrás dessa moeda, e o Benji então vai contando da forma dele, né, uma forma não linear, não muito inteligível, o dia do aniversário dele. E uma certa hora lá, o menino conta, não, hoje é aniversário do Benji, e o outro rapazinho pergunta, e quantos anos ele está fazendo? Ele está fazendo 33 hoje. E aí um outro rapaz sagaz fala, não, ele está fazendo 3 anos há 30 anos. Né? Ou seja, há 30 anos que ele completa 3 anos, porque a idade mental do Benji seria alguma coisa aproximada dos 3 anos. Então, é uma narrativa que, como eu já disse aqui, então eu volto na história do receptor que precisa ter informações para agregar na sua literatura e tirar maior proveito, que é o que o autor, o William Faulkner, vai usar. Ele vai usar a história do fluxo de consciência. Lembra que eu falei para vocês aqui, quem tiver oportunidade, não viu uma aula que eu dei sobre Virginia Woolf, a inglesa Virginia Woolf, você pode recuperá-la aqui no YouTube, na plataforma do YouTube, basta ir lá na área de busca e digitar meu nome. Virginia Woolf usou muito esse recurso do fluxo de consciência, que é o pensamento de uma personagem, de uma pessoa, que não é um pensamento linear. A pessoa vai pensando, tá? Então, às vezes são parágrafos enormes, pontilhado de vírgulas e ponto e vírgula, não tem parágrafos curtos, começo, meio e fim. Ela está pensando numa coisa aqui, eu estou falando para vocês sobre literatura, aí eu lembro que está faltando pó de café na minha casa e eu preciso no supermercado comprar pó de café. Ou seja, o fluxo de consciência é o pensamento de uma pessoa que não é linear. Então, Virginia Woolf usava esse recurso, e quem usou esse recurso magistralmente foi outro autor irlandês chamado James Joyce, em Ulisses, eu já falei disso aqui também, que é a história do fluxo de consciência e, às vezes, o monólogo interior. Então, William Faulkner usa muito esse recurso, e ele vai, então, a história começa, então, sendo narrada assim por Benji, o filho
da família Corson, que tem esse problema de retardo mental. Ele vai falando assim as histórias dele, ele é muito apegado a Cat, e às vezes ele tem uma lembrança afetiva da Cad. A Cad já virou adulta nessa história da narração, já saiu da fazenda, já foi cuidar da vida dela em outro lugar, mas ele tem uma memória afetiva da Cad, que é através do cheiro da Cad, através do cheiro da roupa íntima da Cad trepando em árvores, e ele se lembra. E como eles moram perto assim, de um campo de golfe, ele presta muita atenção nos jogadores, porque o jogador de golfe tem um rapaz que carrega os tacos, que é o Cad. Né? O Cad também é os rapazes que carregam os tacos de golfe para os jogadores de golfe. Então, quando ele ouve a palavra Cad, alguém gritando Cad, traga o meu taco, ele associa isso à irmã e ao cheiro da irmã. Então, a história é narrada mais ou menos assim, com idas e voltas, com saltos, por essa personagem que é o Bend. Depois nós temos na família a Cad, que é a irmã que cuidava, protegia um pouco o Bend de outro irmão, que é uma peste, que é o Jason, e a Cad, mas ela é uma garota insubordinada, é rebelde, é muito bonita, ela acaba tendo uma filha natural, sem se casar, e, então é uma das características. Então começa com a narração do Bend, o Bend narrando isso, muitas vezes em monólogo interior, em fluxo de consciência, depois passa a narrativa para o outro filho, para o outro irmão, que é o mais velho, que é o Quentin. E o Quentin é interessante essa passagem, porque o Quentin, a narrativa do Quentin se dá no dia que ele resolve cometer suicídio. O Quentin é o único dos irmãos que vai para a universidade, ele é o mais velho, e para custear a universidade, o Jason, com a morte do pai, o Jason acaba ficando como chefe da família, e para custear a universidade em Harvard, ele resolve vender uma parte da terra, que era o pasto, que na divisão dos bens era a propriedade, ficou para o Bend, o pasto, mas como ele não tem dinheiro, ele acha que o dinheiro seria melhor empregado investindo na educação do Kent do que deixando lá para o Jason, que não teria nenhuma utilidade. Então há uma particularidade aí, que é a narrativa. Quando passa para o Kent vai contar a história a partir do ponto de vista dele, mas nesse dia fatídico, esse dia fatídico em que ele resolve cometer suicídio. Ele sai lá do seu alojamento na universidade, vai para o centro comercial da cidadezinha e ele compra, ninguém sabe exatamente porquê, ele compra 4 ferros de alfaiate, né? Ferros de passar roupa de alfaiataria, que pesava em média 4,5 kg cada um, faz um pacote e ele começa a carregar esse pacote pelas andanças dele. O Kent, ele tem uma personalidade neurótica, né? Isso a gente vai entender depois, quando ele comete o suicídio, e ele nutre uma paixão quase que incestuosa pela irmã Cat. Né? Então, há várias passagens em quando ele sonha que ele está se envolvendo com a Cat, e os sonhos dele são sempre eróticos, fica claro ali que ele tem um interesse sexual, né? Quase que era um interesse incestuoso, o incesto não se consuma, mas fica insinuado que o desejo do Kent, então, é possuir a irmã como mulher. E nesta narrativa, se você tiver algumas outras referências, e aqui eu faço uma referência para você, um livro do James Joyce, exatamente o James Joyce, quando ele escreveu O Retrato de uma Artista Quando Jovem. Joyce também tinha isso de usar personagens de um livro num outro livro, né? Ele vai, um dos personagens de Retrato de uma Artista Quando Jovem vai estar depois na grande obra do James Joyce, que é Ulisses, e também a narração de um personagem que perambula pelas ruas de Dublin. Então, se você ler com cuidadinho, se você tiver oportunidade, ou já tiver lido Retrato de uma Artista Quando Jovem, você vai perceber, então, que há aí uma similaridade entre o jovem Kent, no seu último dia, perambulando lá pela cidade da Universidade de Harvard, e a sua trajetória nesse dia e a forma como ele vai narrar. Então, ao fim do dia,
A gente descobre por que o Kent comprou os 4 ferros de alfaiataria. Ele coloca os ferros no bolso do seu casaco, lá do seu sobretudo, e se joga para dentro do rio e comete o suicídio. Bom, nessa altura, então, a narrativa passa para o outro personagem, é o personagem mais difícil da obra, é o personagem mais antipático, todo mundo tem uma antipatia muito grande, que é o Jason. O Jason é cruel, é cínico, é dissimulado, acaba se tornando uma pessoa mesquinha, que ele acha que as terras por direito é dele, afinal ele é o único que trabalha na família, e ele tem uma mágoa muito grande da Cad, porque a Cad ela não aparece, ela não é narradora, ele não dá, aliás, William Faulkner não dá a voz às personagens femininas nesse livro, as personagens femininas são sempre citadas. A Cad, como eu disse, é uma menina rebelde, voluntariosa, ela acaba se envolvendo com um rapaz lá da cidade, acaba engravidando dele, e o Jason odeia esse rapaz, ele vai tentar matar o rapaz. Por quê? Porque a Cad estava prometida para se casar com um jovem banqueiro. E esse jovem banqueiro tinha prometido um trabalho no banco da família dele para o cunhado, para o Jason. E quando a Cad, vamos dizer assim, apronta, fica grávida fora do casamento, né, fora do matrimônio, o banqueiro se afasta e o emprego do Jason foi a vida, né? Ele acaba perdendo o emprego por essa atitude translocada, essa atitude sem responsabilidade da irmã, e ele culpa a irmã por isso. Ele culpa a irmã, ele é realmente cruel com a irmã. E há um detalhe aí, a Cad, ao se engravidar, ela tem uma menina, ela deixa a menina lá na porta da casa da família e vai embora. Vai a vida dela, vai para a Europa, some do mapa, e a menina, então, é acolhida pelo pai dela, né, que ainda é vivo nesta época, e ela dá o nome do irmão. Então a menina também se chama Kent, né, do irmão que cometeu o suicídio, aquele que estava estudando em Harvard. Então, há na história uma confusão proposital, às vezes o narrador está falando da Kent e você não sabe, está falando Kent, e você não sabe se ele está falando do irmão que morreu ou da menina, né, da filha natural da Cad, e a menina vai crescer depois, o pai da família, pai de família falece, o Jason assume o lugar de chefe da família e ele é cruel com a menina, ele persegue a menina, e quando a Cad lá nas suas andanças, a gente não sabe exatamente por onde que ela anda, ela consegue ganhar dinheiro, ela manda dinheiro para custear a educação da filha, e esse dinheiro vai parar na mão do Jason, o Jason não dá nenhum dinheiro para a menina, ele toma esse dinheiro, ele pega os cheques que a irmã manda, desconta, bota num cofrezinho e esconde lá no armário, mal sabe ele o que vai acontecer com o dinheiro depois, mas então a narrativa passa para o Jason. Então há o ponto de vista aí do Benji, que é um narrador com problemas, como eu disse, há a narrativa do Kent no dia da sua morte, depois há a narrativa do Jason, o irmão sem coração, e que perseguiu a irmã e persegue a sobrinha. Bom, o livro, então, além desses 3 narradores, tem mais 2 personagens importantes, que são a Cad e a filha dela, Kentin, que não tem voz, elas não narram a história, ela vai aparecendo na narrativa dos outros irmãos, sobretudo do Jason. E no final, o 4º narrador da história é o narrador onisciente. Esse narrador onisciente, aquele que está acima, né, que conhece todos os personagens, entra na cabeça dos personagens. Então, esse narrador onisciente, ele vai contar a história, mas ele vai se centrar muito na Dilce. E a filha natural da Cad, que é a Kent. Ou seja, o autor aí, o William Faulkner, ele não dá voz às personagens femininas. A matriarca da família não aparece em nenhum momento narrando a história, ela é sempre citada, ela é uma mulher que vai ficando velha, doente, e acaba morrendo. A Cad, que é o que eu disse, isso, teve a filha, deu o nome do irmão Kent, foi embora. E a Dilce é a empregada, aquela empregada negra, né? É uma espécie de mamãe Dolores, né? Que tem um olhar muito crítico, tudo sabe, tudo vê e acompanha a saga da família e defende os mais fracos, né? Defende o Benji, depois defende a Cad, no fim defende a menina Kent, filha da Cad, que é perseguida pelo
pelo Brutamontes do Gelo, que chega a espancar a menina algumas vezes, e ela então vai ter esse olhar, né? Esse olhar vai ter esse fluxo de consciência da Dilce, mas não é a Dilce que está falando, é o narrador onisciente. Então, ela vai observar, ela é uma observadora privilegiada, né? Ela é uma ex-escrava, provavelmente, ela fica com a família, desde que a família era rica até a decadência, ela assiste esse esgarçamento, vamos dizer assim, esse esgarçamento da família, e ela vai contar o seu ponto de vista e essa postura crítica. No fim da história, a menina, a Kentin, que não era boba nem nada, percebe que a mãe mandava o dinheiro e que o tio estava sorrupiando esse dinheiro dela. Ela descobre o esconderijo, o cofrezinho dele lá enfurnado no armário, rouba todo esse dinheiro, né? Não sei se ela rouba ou se ela toma de volta, porque afinal o dinheiro era dela, e ela também com a mãe vai embora. Né? Então tem esse desfecho final. Agora, o importante nessa história toda, como eu disse, é a forma de narrativa, que faz com que O Som e a Fúria seja uma leitura excepcional, eu diria até uma leitura obrigatória, você tem que ter esse livrinho lá na lista dos livros que você deve ler antes de morrer, mas eu de antemão digo que não é uma leitura fácil pelos caminhos que o autor, pelos caminhos que Faulkner escolhe para contar a saga dessa família disfuncional. Então é uma história fragmentária, sob diversos pontos de vista, né, contada pelos filhos homens, pelo Ben, de 33 anos, que tem um retardo mental e não consegue se expressar de uma forma linear, pelo Kentin, que foi estudar em Harvard e acaba cometendo o suicídio, que nutre uma paixão incestuosa pela irmã Cady, o Jason, que é o cruel, e depois, então, o ponto de vista da Dilce, mas não é a Dilce que fala, quem fala é o narrador onisciente. Então, esse livro tem esta narrativa, como eu disse, muito fragmentária, com pontos de vista diversos, que torna a leitura às vezes difícil, às vezes complicada, mas se você perseverar, e eu sei que você é um espectador que persevera, né? Você está aqui perseverando comigo nesta aula, eu acredito que você vai gostar muito. Vai gostar muito. Esse aqui é um dos meus livros preferido, na minha modesta opinião, o melhor romance de William Faulkner, e eu recomendo vivamente que, se você não leu ainda, que você o faça. Essa edição que eu tenho aqui, como eu disse, foi uma edição muito bem feita, muito bem cuidada da saudosa editora Kozak Naif. Mas esse livro você encontra facilmente em sebos, eu não sei se ele está em catálogo ainda, mas em sebos você encontra facilmente. Se você está em São Paulo, tem um sebo bom ali na Praça João Mendes. Se você está de fora de São Paulo, é de São Paulo, está assistindo essa videoaula de outro lugar, você pode recorrer aí à estante virtual, e eu acho que eu devia ser remunerado, porque eu vivo fazendo propaganda desse povo, mas é porque eu acredito e eu compro esses livros atualmente através desses mecanismos. E, enfim, era isso então sobre O Som e a Fúria. Até aqui, só vou fazer um comercialzinho aqui agora do nosso canal, e a gente já continua. O canal Literatura Sem Fronteiras, como eu já cansado de falar que é um canal independente, não monetizado, e para a gente prosseguir o trabalho, para a gente continuar o trabalho aqui no ano da graça de 2022, eu preciso de recursos, então a saída que eu encontrei foi fazer um crowdfunding através da plataforma apoia-se.com/Antônio Panciarelli. O canal está em o caminho está embaixo, se você quiser e tiver disponibilidade. E são contribuições módicas, entre 5 e 20 reais. Se você tiver possibilidade de doar mais que 20, a gente aceita sem reclamar também. E em contrapartida, para aquele colaborador que quiser e puder doar de 20 reais para cima, a gente retribui dando uma aula particular. Basta que você nos avise que você fez a contribuição aí por e-mail ou pelas redes sociais, e a gente então mande um contato seu, a gente entra em contato e agenda uma aula particular. São aulas de 45 minutos de duração, com o assunto a escolha do colaborador. Você pode escolher falar sobre literatura,
português, gramática, sintaxe, essa coisa toda, ou redação, se você estiver se preparando para algum vestibular, para o Enem, para algum concurso público, a gente pode agendar uma aula sobre redação. Fica a escolha do contribuinte, do colaborador, se você puder, e desde já eu agradeço. Então chama-se apoia-se.com/Antônio Panciarelli e o caminho está aqui abaixo. Eu queria fazer também dar outro destaque aqui. Eu queria falar da minha amiga Monique Machado. Monique Machado, uma carioca de um sorriso farto e franco. Ela tem um podcast chamado Do Livro Eu Não Me Livro. Esse podcast é um podcast diário, você acessa aí pelas plataformas de podcast, e ela fala sobretudo sobre autores brasileiros e autores independentes. A gente sabe que é ultra difícil alguém viver de literatura no Brasil, pouquíssimos são aqueles que conseguem, e a Monique então tem um canal aí para divulgar literatura independente. Eu já ouvi, eu ouço esse podcast, é muito bacana, e eu recomendo. Do livro Não Me Livro. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Para concluir nossa videoaula de hoje, essa videoaula cheia de sons e fúria, eu gostaria de falar um pouco sobre a correlação que o receptor, né, você leitor, pode estabelecer numa leitura e que faz com que você agregue valores, agregue conhecimento, que são as leituras correlatas, os autores correlatos, outros escritores que trataram de temas parecidos ou que têm uma narrativa parecida. E nesse caso, quando a gente fala de William Faulkner, nós falamos aqui da história do fluxo de consciência, o monólogo interior, discurso livre e indireto, isso nos remete a outros autores. Também tiveram esse estilo literário, vamos dizer assim. Uma das escritoras que usa esse recurso, já foi tema de uma videoaula nossa aqui, você pode recuperá-la aqui na plataforma, é Virginia Woolf. Né? Em Virginia Woolf, então, eu destaco Orlando, o livro da Virginia Woolf, onde ela vai usar muito esse recurso do fluxo de consciência. E dizer que tanto Virginia Woolf quanto William Faulkner, eles vão beber na fonte de James Joyce. James Joyce é o autor, vamos dizer assim, o irlandês, que melhor usa esse ferramental narrativo da história do fluxo de consciência, do monólogo interior. Tem aqui duas leituras que você pode fazer de James Joyce que vai enriquecer o conteúdo dessa leitura de William Faulkner, que é Os Dublinenses, um livro de contos muito bom, onde ele vai delinear personagens que ele usa em outros romances, tanto Joyce quanto Faulkner utilizavam esses recursos de resgatar personagens de uma história e continuar desenvolvendo essa personagem num outro romance. E tem depois Retrato de uma Artista Quando Jovem. E se você tiver a oportunidade de ler Retrato de um Artista Quando Jovem, eu sugiro que você coloque aí na listinha dos 10 livros que você deve ler antes de morrer. Você vai ver que há muito do Kent, né? Personagem do Som e a Fúria, que nós falamos aqui agora há pouco. E um outro autor que também utilizava esse recurso, que é irlandês também, aliás, a Irlanda era um celeiro de grandes escritores, né? Que é o dramaturgo Samuel Beckett. Nós não falamos sobre ele aqui ainda, que ele está mais ligado à dramaturgia do que aos romances. É o autor de Esperando Godot, um clássico da dramaturgia mundial. Esse autor irlandês também trabalha esta linha narrativa de fluxo de consciência, de monólogo interior, de discurso livre e indireto. Então você tem aí como referência Virginia Woolf, Samuel Beckett, James Joyce. E se nós pudermos falar de um autor contemporâneo que vai carregar esse estandarte dessa técnica de literatura, de escrita, é o português Antônio Lobo Antunes. Conhece o Lobo Antunes? Na minha opinião, o mais importante autor contemporâneo português. Eu tenho uma aula exclusiva sobre Lobo Antunes, está aí na plataforma. Se você tiver interesse, vai lá
O Antunes já declarou em várias entrevistas que ele é fã de William Faulkner, que ele seguia a, a escrita e perseguia, ele dizia assim, perseguia a escrita de Faulkner. Então, são essas leituras correlatas que eu sugiro. Se você quiser ler uma obra do Antônio Lobo Antunes, eu sugiro Fado Alexandrino, um romance espetacular e que também requer muita dedicação, uma linguagem difícil, mas é um livro fabuloso. Ele foi objeto da minha tese de doutorado. Para fazer aquele link que a gente sempre tenta fazer aqui entre literatura e cinema, né, eu sempre tento dar algumas dicas de filmes que surgiram aí beberam na fonte da literatura, e como eu sempre digo aqui, quando tem livros muito bons, como O Som e a Fúria, Hollywood Não Perdoa, filma, né? Então, O Som e a Fúria, eu achei duas versões do filme. A primeira dela foi feita em 1959, dirigida pelo Martin Ritt, que foi estrelada pelo Yul Brynner e a Joanne Woodward. Joanne Woodward foi mulher do Paul Newman, uma excelente atriz, e o Brynner, aquele ator carequinha também. Eles estrelam essa primeira versão de 1959, e há um remake feito no ano 2000, a estreia do ator James Franco na direção. O cara estreou em grande, não é pouca coisa, ele não foi buscar qualquer história de Hollywood para refilmar, ele foi buscar O Som e a Fúria. Não é um filmaço, vamos dizer assim, não é o filme, né? Mas é um filme honesto, é um filme bem feito. Inclusive o James Franco, ele trabalha, além de dirigir, ele atua, ele faz o papel do Jason, está muito bem no papel do Jason. Então são essas duas versões que eu recomendo. A versão mais nova do James Franco está no streaming da Amazon, e também você encontra aqui na plataforma YouTube, youtube.com. Então, esses são os dois filmes que eu recomendo, que se você tiver a oportunidade que você os veja, sempre lembrando que os filmes são um complemento. Eles não substituem a leitura, não substituem o livro, ok? Se você chegou até aqui, é aquele momento então que eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho aqui no Ano da Graça 2022. Eu queria dizer então que eu volto semana que vem para fechar esse ciclo de grandes feras da literatura norte-americana. Na próxima semana eu vou falar sobre J.D. Salinger, J.D. Salinger, do Apanhador no Campo de Centeio, e com esta fera que escreveu O Apanhador no Campo de Centeio, a gente fecha o ciclo de grandes autores norte-americanos. Eu não sei se você ainda é daqueles que ainda escreve e-mail, eu escrevo e-mail e eu leio e-mail. Se você quiser mandar um e-mail, está passando aqui o meu endereço eletrônico, é professorpanciarelli@gmail.com. Eu tenho o máximo prazer em responder, eu respondo a todos os e-mails que eu recebo. Se você quiser fazer uma crítica, um comentário, uma sugestão, quiser sugerir algum autor, algum romance que nós não abordamos aqui ainda e que não está na nossa programação, fique à vontade. O único critério que o canal Literatura Sem Fronteiras impõe é que não seja autoajuda. Por razões óbvias, a gente não fala de bobagens nesse canal, mas eu estou aberto a toda crítica e sugestão. E se você tiver pachorra, vai lá embaixo agora, deixa um comentáriozinho sobre essa videoaula, diz o que você achou, o que você não achou, se gostou, se não gostou, se eu falei coisas boas, que se aproveita, se eu não falei. Isso é bom porque me dá um feedback, né? Eu posso saber se os caminhos que eu estou percorrendo são os caminhos corretos, se eu estou agregando algum valor aí na sua vida acadêmica ou na sua vida de crescimento pessoal através da leitura. Perfeito? O Brasil está carente de pessoas que leiam, está carente de bons leitores. Por favor, não deixe de ler. Eu volto então na próxima semana. E agradeço muito a sua paciência. Se você chegou até aqui, não esqueça de ir lá e dar aquele joinha para a gente continuar esse trabalho. E espero você, então, na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. Um forte abraço.